Menina, eu tava aqui pensando nessa coisa da cultura do cancelamento, e aí, né, Carlinhos Maia que tá cancelado, tá com 14 milhões de seguidores no Instagram, Anitta que também foi cancelada há muito tempo, com mais de 40 milhões de seguidores no Instagram. Acho que tem alguma coisa aí muito errada e equivocada nessa cultura de cancelamento, vocês não acham? Olá, gente, bem-vindas ao Dodi, bem-vindos ao Dodi. Se você não está inscrito, eu vou pedir obviamente para que você se inscreva, para que você ajude o Adodi a crescer e o conteúdo desse canal chegar a mais lugares. Esse canal trata de muitos assuntos, tem cultura pop aqui, tem vídeos de reação, falo muito de questões LGBT, de sexualidade, de negritude, enfim. Então se inscreve e acompanha o canal se você curtir esses assuntos. E deixa like, comenta, compartilha, porque é importante. Meu nome é Giovanni Vicente, se não me conhece, vai me seguir lá nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na descrição do vídeo. O que custa, né? Vai conhecer essa poquezinha que vos fala em frente à câmera. Eu tava aqui pensando na cultura do cancelamento, não gosto desse termo, mas vou explicar por quê. E, e fui dar uma olhada nas redes sociais das pessoas que foram canceladas. E de como, na verdade, essa ideia de cultura de cancelamento é bem complexa, porque no fundo, ela nem existe assim. O que existe é outra coisa, mas bora, vamos lá. Bem, nos últimos meses, nos últimos 12 meses, assim, a gente tem visto muito essa coisa de cancelamento, e enfim, muita gente sendo cancelada pelos twitteiros principalmente, e principalmente por nós LGBTs. E muitas pessoas, celebridades, enfim, sendo canceladas. Esse cancelamento, acontece geralmente com pessoas que fazem parte de alguma minoria política e que se espera dessas pessoas um posicionamento mais progressista, e que se ela não for e não tiver um posicionamento e se esse posicionamento contradizer com a sua identidade, ela vai ser cancelada. E tem muita coisa confusa nisso tudo, muitas coisas que são confusas e que eu queria dizer aqui. E aí, o que eu quero dizer? Cultura de cancelamento não existe, vamos ser bem sinceros, não existe. Pelo menos eu não concordo, e você pode discordar e comentar aí embaixo. Eu não vou fazer um vídeo aqui nesse vídeo, explicar o conceito de cultura e etc, porque isso renderia muita pesquisa e não é o objetivo aqui é mais um bate-papo. E por que pra mim isso não existe? Porque, primeiro, não existem pessoas sendo canceladas. A prova disso é o que eu disse lá no início. A gente tem Carlinhos Maia com 14 milhões de seguidores e Anitta com mais de 40 milhões de seguidores. Ambos continuam suas carreiras e, querido LGBT, não se engane, Carlinhos Maia tem um público heterossexual cisgênero gigante, e é esse público que dá dinheiro para ele. Não é à toa que quando você vai no Instagram dele, por exemplo, tem um monte de post que nitidamente é post pago, de algum tênis, de roupa e etc. Ou seja, pessoas que foram canceladas, na verdade não foram canceladas. E aqui o que existe é outra coisa. Continuando nisso, nitidamente esse cancelamento não dá certo, essa cultura de cancelamento não funciona, porque essas pessoas continuam vivendo suas vidas, continuam tendo suas carreiras e etc. E o que existe na verdade? Para mim, o que existe é uma vigilância gigante em torno de tudo o que pessoas postam e deixam de postar, se posicionam ou deixam de se posicionar. É isso que existe, uma grande vigilância em torno disso. E quando uma pessoa comete um deslize, o que existe de verdade não é cancelamento, é exposição, uma grande exposição daquela figura, daquela personalidade, criticando o posicionamento ou a falta de posicionamento dela, trazendo à tona as incoerências e as contradições daquela pessoa. E eu acho muito ok a gente expor contradições, expor os problemas de uma pessoa que seja famosa e etc. Então o que existe não é cancelamento, porque está muito nítido que esse cancelamento não existe, porque as pessoas não estão canceladas e elas continuam vivendo suas vidas e suas carreiras. Se tu concorda ou discorda, comente. E, além dessa questão da vigilância, existe uma outra coisa que é uma confusão absurda. E aí eu queria dizer isso aqui, porque é importante. Mas é importante lembrar que eu não estou passando pano na cabeça de ninguém, porque inclusive não gosto de Carlinhos Maia, é Chernobyl puro. Existe uma confusão porque eu acho que muitas vezes as pessoas cancelam, né, os tuiteiros cancelam pessoas esperando delas, por exemplo, um posicionamento político mais progressista, só por conta da identidade que elas possuem. Tipo, Carlinhos Maia é gay, então a gente espera que ele tenha um posicionamento progressista super papai, papapá. Isso não necessariamente vai acontecer, porque ser gay não te dá consciência política. Isso não determina
nada. Assim como ser negro não quer dizer que vai determinar que você tem uma consciência racial gigantesca. Assim como ser mulher não determina que você vai ter uma consciência sobre as questões de gênero, de machismo, uma consciência plena. São apenas identidades e podem e sim são brechas para que a gente tenha algum tipo de consciência. Não é à toa que boa parte das pessoas negras tem consciência das questões raciais que existem, das pessoas LGBTs também, mas não é uma coisa determinante e não quer dizer que essa consciência seja aprofundada. Às vezes tem até consciência de que sofre preconceito, mas não aprofunda essa discussão. Então assim, sabe, é confuso você querer que uma pessoa que, como Carlinhos Maia, que só por ser gay, tenha uma grande consciência sobre as questões e tenha um posicionamento progressista. Nem toda pessoa LGBT vai ter esse tipo de posicionamento. E aí esse cancelamento muitas vezes acontece porque se espera dele essa posição que ele nunca se preocupou em ter. Ele nunca se posicionou politicamente, ele nunca se posicionou em nada que diz respeito à nossa causa LGBT. E então, assim, é confuso cancelar uma pessoa que nunca se preocupou com a gente, sabe? Que meio que nunca se preocupou com essas pautas, mesmo sendo um de nós, mesmo sendo gay. Então, acho que existe essa confusão, inclusive. Entendo, e aí tô falando do Carlinhos Maia. Por exemplo, eu falei da Anitta. Entendo que no caso dela, como uma pessoa que se propõe a defender certas causas, quando vem incoerência, a gente fica meio assim, ué, querida, o que está acontecendo aqui? E é ok expor e questioná-la e, inclusive, cobrá-la uma coerência no discurso, nas atitudes e etc. Mas, no geral, essa cultura de cancelamento é muito confusa porque ela confunde essas coisas. Como se o Carlinhos Maia, por ser gay, tivesse que ter uma consciência plena sobre as questões e se posicionar sobre isso, sendo que ele nunca foi nada disso. Alguém pode me questionar. Giovanni, o Biel, para sua informação, foi cancelado, tanto que ninguém hoje em dia fala dele. É importante lembrar que o Biel não foi cancelado. O caso do Biel envolve outras questões, inclusive criminais, já que ele assediou uma mulher. Então aí teremos uma coisa um pouco mais grave, né? Envolvendo polícia, envolvendo um negócio de assédio, envolvendo denúncia e inclusive uma discussão que envolveu mídia, internet e pessoas na rua, no dia a dia. Porque muitas das vezes essas discussões de cancelamento de Carlinhos Maia, de Anitta, não sai fora do Twitter. Já a questão do Biel foi mais séria, vamos dizer assim, porque acabou sendo uma discussão bem ampla, né? Mídia, pessoas da internet, fora da internet, enfim. No geral, para finalizar esse vídeo, porque eu só queria que fosse um bate-papo, é isso assim. Cultura de cancelamento, para mim, é um termo complexo porque, na verdade, não existe isso. O que existe é uma vigilância extrema sobre o que as pessoas postam, deixam de se posicionar. Existe muita expectativa em torno do que pessoas conhecidas têm a dizer, têm a se posicionar em termos políticos. Existe muita confusão de achar que uma pessoa, por ter uma identidade, ela automaticamente é progressista ou revolucionária, seja lá o que for, ou vai ser solidária à nossa causa ou vai ser uma aliada da nossa causa. Como eu disse, ser gay não determina que essa pessoa vai ter uma consciência política progressista, que vai ser nossa aliada, assim como uma pessoa ser negra não determina que ela vai ter consciência plena de tudo, porque consciência é um processo de apreensão, tem a ver com conhecimento, tem a ver com leitura, tem a ver com vivência e tem a ver com aprofundamento ao longo da vida. Não é natural, você não nasce consciente, né? Você se conscientiza ao longo do tempo e aprofunda de acordo com as vivências que você tem e com os conhecimentos que você adquire. Então existe muita confusão nesse negócio de cultura de cancelamento, começando pelo fato de que ela nem existe, né? Então assim, amores, eu queria falar sobre isso, tá mais do que nítido que cultura de cancelamento não existe, o que existe são outras coisas, é vigilância sobre o que essas pessoas estão postando ou deixando de postar. E aí eu queria dizer que sim, é importante expô-las quando elas se contradizem, mas é importante ser coerente nessa exposição, porque assim, a gente está expondo pessoas que realmente têm uma discordância entre discurso e atitude, ou está expondo qualquer pessoa sem nem saber muita coisa sobre ela. Tipo, quando uma pessoa se propõe a defender questões antirracistas, contra a LGBTfobia, mas tem uma atitude diferente,
Aqui eu acho que vale muito a pena expor ela ao máximo e expor as contradições dela. Mas quando você tem uma pessoa que não tem posicionamento, que nunca se posicionou politicamente de nenhuma forma, e aí você cobra dela uma coerência, sendo que ela nunca se propôs a algo, acho que fica até meio complicado. Não gosto, por exemplo, do Carlinhos Maia, já disse isso, mas eu nunca esperei nada dele porque ele nunca me entregou nada em termos disso, sabe? De defesa da comunidade LGBT, porque essa nunca foi a pauta dele. O público dele são pessoas héteros, cis, a maioria de pessoas que seguem ele são esse perfil, que pensam como ele, que concordam com ele, e até porque tem nele a visão do gay chaveirinho que todo hétero gosta de ter para dizer que não é homofóbico, que não é LGBTfóbico. Então eu nunca esperei nada dele, por isso que nem é possível cancelá-lo, porque como é que você vai cancelar uma pessoa que nunca... Até porque cancelamento não existe, tá mais do que provado pra mim, pelo menos, né, na minha visão. E é isso, se discorda ou não, deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo, vamos falar disso aí. Se vocês depois quiserem que eu faça um vídeo sobre cultura, sobre o conceito de cultura, a gente pode até fazer, mas enfim, comente aí se você discorda ou concorda comigo. Acho que vale a pena discutir isso sim, ainda mais nessa época que tudo é cancelamento, gente, pelo amor de Deus. Se inscreve nesse canal, compartilha, me segue lá nas redes sociais, ok? Beijos.